Você já observou um eclipse? Talvez tenha visto imagens pela televisão, fotos incríveis na internet, ou até mesmo tenha parado em um momento raro para olhar para o céu e presenciar um fenômeno que parece mágico. Durante alguns minutos, tudo muda. O dia se torna noite, os animais ficam confusos, o ar ganha uma estranha quietude, e nós, humanos, sentimos um arrepio na alma, como se o próprio universo estivesse tentando nos dizer alguma coisa. Os eclipses são mais do que apenas sombras e luzes. Eles sempre foram interpretados como sinais, presságios, avisos dos céus. Mas, por trás dessa cortina de fascínio, o que de fato os eclipses escondem? Hoje, vamos mergulhar no mistério dos eclipses revelados. Desde os tempos mais antigos, o homem olhou para o céu em busca de respostas. O Sol e a Lua sempre foram guias de tempo, medidores de ciclos e símbolos do poder da vida. O Sol trazia luz, calor e alimento. A Lua regulava as marés, os plantios, os nascimentos e até o humor humano. Agora imagine o espanto dos povos antigos quando, de repente, esse equilíbrio perfeito era interrompido. O Sol desaparecia no meio do dia, ou a Lua, tão brilhante, era engolida por uma sombra profunda. Para os olhos humanos, sem ciência moderna, era como se o mundo estivesse prestes a acabar. E, de fato, por muito tempo, os eclipses foram vistos como prenúncios de catástrofes. Na antiga Babilônia, astrônomos sacerdotes observavam o céu com tanta atenção que conseguiam prever os eclipses. E sabe o que faziam quando viam que um eclipse solar estava para acontecer? Eles acreditavam que significava a morte do rei. Então, em um ritual bizarro, colocavam um rei substituto no trono durante alguns dias. Essa pessoa era escolhida para sofrer os males destinados ao verdadeiro rei, enquanto o monarca oficial se escondia em segurança. Depois que o eclipse passava, o falso rei era eliminado e o verdadeiro reassumia o poder. Para nós, pode parecer cruel, mas, para eles, era questão de sobrevivência espiritual e política. Na China antiga, o eclipse era visto como o momento em que um dragão devorava o sol. O povo inteiro corria para as ruas, batendo tambores, panelas e instrumentos para assustar a criatura mítica e fazer com que soltasse o astro-rei. Em outros lugares do mundo, como nas Américas, povos indígenas viam nos eclipses batalhas entre divindades, avisos de que algo muito importante estava para acontecer. Não havia cultura no planeta que não atribuísse um significado profundo a esse espetáculo cósmico. Mas o que a ciência nos diz hoje? Tecnicamente, um eclipse acontece quando 3 corpos celestes, Sol, Lua e Terra, se alinham de forma quase perfeita. Quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, temos um eclipse solar. Quando é a Terra que se coloca entre o Sol e a Lua, a sombra da Terra cobre a Lua e temos o eclipse lunar. Parece simples, mas esse simples é um alinhamento tão raro que só pode acontecer em momentos específicos. Não é qualquer lua nova que gera um eclipse solar, e não é qualquer lua cheia que traz um eclipse lunar. Tudo depende da inclinação da órbita da Lua e da posição exata em que esses astros se encontram. É quase como se fosse uma coreografia secreta, ensaiada pelo universo, que só acontece em ocasiões especiais. E se os eclipses são tão bem explicados pela ciência, por que ainda sentimos que existe algo de misterioso neles? A resposta pode estar no impacto emocional e espiritual que eles carregam. Em astrologia, por exemplo, os eclipses são vistos como portais de transformação. Eles marcam inícios e finais de ciclos, trazem verdades à tona, aceleram processos
Muitos astrólogos dizem que um eclipse pode revelar aquilo que estava escondido, forçar mudanças inevitáveis e até mesmo transformar o destino de uma pessoa ou de uma nação. Agora pense comigo. O Sol, na astrologia, representa nossa consciência, nossa identidade, aquilo que mostramos ao mundo. A Lua, por outro lado, simboliza nossas emoções, instintos e memórias profundas. Quando esses dois astros se escondem, quando suas energias se sobrepõem ou se apagam mutuamente, é como se o universo nos obrigasse a olhar para dentro de nós mesmos. E, de fato, muitas pessoas relatam que durante eclipses sentem inquietação, têm sonhos estranhos ou até mesmo revelações importantes sobre suas vidas. Curiosamente, os eclipses também parecem acompanhar momentos históricos marcantes. Existem registros de batalhas interrompidas no passado porque um eclipse repentino foi interpretado como sinal divino de que aquela guerra deveria acabar. Em outras ocasiões, governantes usaram o conhecimento astronômico dos eclipses para manipular povos inteiros. Cristóvão Colombo, por exemplo, quando estava no Caribe, sem suprimentos e cercado por nativos hostis, previu um eclipse lunar usando tabelas astronômicas e anunciou que os deuses fariam a Lua desaparecer caso não recebessem ajuda. Quando o fenômeno aconteceu, os nativos aterrorizados correram para ajudá-lo, acreditando que ele tinha poderes divinos, ou seja, quem compreendia os eclipses detinha poder sobre os outros. Existe ainda outro mistério, o ciclo dos eclipses. Você sabia que eles seguem uma espécie de calendário secreto chamado Ciclo de Saros? Esse ciclo dura cerca de 18 anos e 11 dias. E, ao final desse período, eclipses muito parecidos voltam a acontecer. É como se o cosmos tivesse uma memória própria, repetindo padrões de tempos em tempos. Será coincidência que muitos eventos importantes também parecem se repetir em ciclos históricos semelhantes? Alguns estudiosos acreditam que não. E é nesse ponto que entramos em uma dimensão ainda mais intrigante, o lado espiritual dos eclipses. Algumas tradições esotéricas dizem que durante um eclipse os véus entre os mundos ficam mais finos, permitindo acesso a dimensões ocultas, sonhos proféticos e até contatos espirituais mais intensos. É por isso que muitos rituais antigos eram realizados nesses períodos. Alguns buscavam proteção, outros pediam revelações. E havia também quem acreditasse que durante um eclipse não se deveria iniciar nada novo, pois a energia estava instável demais. Mas será que isso é apenas superstição? Talvez sim, talvez não. O fato é que eclipses mexem profundamente conosco, sejam vistos pelo olhar científico ou espiritual. Eles nos lembram de algo maior. Vivemos em um universo vivo, em constante movimento, e nós fazemos parte dessa dança cósmica. Quando o céu escurece de repente em pleno dia, quando a lua some diante dos nossos olhos, somos obrigados a reconhecer nossa pequenez diante da imensidão do cosmos. O mistério dos eclipses talvez nunca seja completamente revelado. Eles são, ao mesmo tempo, ciência e magia, cálculo matemático e energia espiritual. São fenômenos que podem ser previstos com precisão, mas que continuam carregando o impacto emocional inexplicável. Talvez os eclipses sejam um lembrete de que nem tudo pode ser reduzido a números e fórmulas. Há uma dimensão simbólica, mística e espiritual que atravessa nossa existência. E os eclipses são como um portal para nos lembrar disso. Então eu te pergunto, o que você sente quando olha para um eclipse? Medo, fascínio, arrepio, curiosidade? Acredita que eles são apenas sombras ou que escondem mensagens maiores? Seja qual for a sua resposta, uma coisa é certa. Quando o Sol e a Lua
se encontram nesse jogo de luz e sombra. Estamos diante de um dos maiores mistérios da vida, um espetáculo que já parou reis, assustou civilizações, inspirou rituais e ainda hoje continua a nos fazer olhar para cima em busca de significado. E se você chegou até aqui, já sabe que os eclipses não são apenas fenômenos astronômicos. Eles são espelhos, revelando não apenas os segredos do céu, mas também os mistérios escondidos dentro de nós.